Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e vou conversar com vocês hoje sobre como que a gente pode analisar os estudos que a gente já selecionou em uma revisão de escopo. Algumas semanas atrás, a gente postou um vídeo mostrando diferenças e similaridades de se fazer uma revisão de escopo e uma revisão sistemática. E a partir de então, várias pessoas trouxeram outros materiais, sugeriram leituras, foi super legal. E dentro dessa discussão, uma das perguntas, né, que apareceu lá foi: e uma vez que eu já fiz minha seleção de artigos, como é que eu faço para analisar? Então, é justamente com esse objetivo que a gente vai fazer o vídeo de hoje. Bom, então, antes da gente entrar nessa parte de análise mesmo, vamos só retomar em que momento que a gente estaria aqui da nossa revisão. No caso, você já teria definido as palavras-chave, né, do seu trabalho, você já teria definido as bases de dados, você já teria conduzido essa busca pelos artigos, já teria estabelecido os critérios de inclusão e exclusão para saber qual artigo seria selecionado ou não. Então, você já tem, imagino eu nesse momento, no seu computador, uma pasta com, sei lá, 50 artigos, 20 artigos, 10 artigos, que são aqueles selecionados a partir, né, de todo um passo a passo que você estabeleceu para responder a pergunta do seu estudo. Agora tenho esses 10, 20, 30 artigos aqui no meu computador e eu não sei por onde começar para analisar, para fazer essa revisão de escopo. Então, não que tenha uma resposta aqui fechada, que vai ser universal e vai valer para todo mundo, mas a partir do que eu já li em estudos, né, e já conduzi também de revisão, vou trazer aqui algumas possibilidades para vocês, e aí vocês vejam, né, o que se adequa mais a cada caso. Bom, uma primeira sugestão é criar uma tabela no Excel. Então, abrir uma planilha no Excel, e aí você pode, inclusive, separar essa planilha do Excel em algumas abas. Uma primeira aba pode ser sobre informações bibliográficas desses estudos, né, que vocês já selecionaram. Então, você pode deixar uma linha para cada estudo, estudo 1, estudo 2, estudo 3, estudo 4. Por quê? Porque no caso de uma revisão de literatura, a gente pode fazer uma analogia, né? Cada estudo é como se fosse um participante. Então, se a gente estivesse trabalhando, né, com seres humanos, a gente teria lá participante 1, idade, altura, gênero, escolaridade, várias informações. O que a gente pode fazer para cada estudo? A mesma coisa, né? Uma caracterização ali dessas informações básicas deles. Então, para isso, a gente vai coletar informações bibliográficas de cada trabalho. Estudo 1, autores. X, Y, Z, você pode deixar só o sobrenome ou pode deixar o nome completo. Uma informação que a gente pode colocar é o ano, a revista. Então, aqui, né, deixei como exemplo, eu que gerei essas informações. A universidade na qual o estudo foi realizado, né, ou a universidade dos autores, e o país. Aqui, esse país, né, pode ser, nesse primeiro momento, país que os autores estão vinculados, e, num segundo momento, país em que o estudo foi realizado, né? São duas informações. Aí vocês poderiam perguntar, mas por que vale a pena eu tabular essas informações? Bom, se a sua ideia é fazer uma revisão de escopo e é trazer justamente esse panorama, né, esse cenário bem amplo do que tem publicado sobre um determinado tema, uma análise que você pode, né, alguns resultados que você pode fornecer no seu estudo são, por exemplo, quem são os autores que mais publicam sobre determinado tema? Então eu quero, né, entrar em contato com uma pessoa que é referência na área. Quem que são essas pessoas referências? A partir dessa coleta, você consegue responder essa pergunta. Como que está o interesse da comunidade científica por esse tema? Então, a gente vai ver, você vai ter vários estudos publicados ao longo do ano. Tem crescido esse número de publicação? Está estável? Está decrescendo? Então, você também consegue ter uma noção de como está sendo, né, essa tensão da literatura científica. Quais revistas têm maior interesse, né, ou publicam mais sobre determinado tema? Essa é uma informação que já tem ali, né? Em cada artigo a gente consegue tabular tranquilamente. Universidades que mais publicam, assim como países que são referência, né? Ou, no caso, grupos de estudo também. Beleza. Então, temos ali uma aba chamada de informações bibliográficas.
basicamente todos os estudos vão ter essas informações, a gente vai tabular e depois fazer uma análise, pode ser uma análise de fato quantitativa em cima delas, né? Quais autores aparecem mais, qual é a frequência em função dos anos, qual a revista que mais publica, qual a universidade, qual o país. Então, uma análise ali descritiva. Por frequências, você traz esses gráficos, essas tabelas como resultados do seu estudo. Uma segunda aba que você pode ter na sua planilha do Excel é chamada de métodos. Então, você vai coletar informações referentes aos métodos desses trabalhos que você selecionou. De novo, vou manter a mesma ordem, né? Cada estudo com a sua mesma numeração e identificação, e aí posso colocar se o método é qualitativo, se o método é quantitativo, se participaram desse estudo homens, mulheres, se tem alguma patologia, se são pessoas saudáveis, o número de pessoas que participaram desses estudos, aonde que foi realizado esse estudo, né? Se foi num hospital, se foi numa escola, é óbvio que isso depende da temática que está sendo analisada, ou os instrumentos para coleta de dados. Então, várias informações referentes aos métodos que já podem ser informações úteis para a gente, né? Como que as pessoas mais investigam determinado assunto, ou quais instrumentos possibilitariam que a gente avançasse ainda mais com o conhecimento. Então, tudo isso a gente também pode tabular e depois analisar com estatística descritiva, né, apresentando em frequências, em alguns casos média, desvio padrão, depende da informação que vocês coletaram. Mas o método, por ser uma parte muito importante dos estudos, normalmente a gente também coleta, tabula informações referentes a ele. E aí, de fato, você pode abrir uma terceira aba, você pode abrir quantas abas você quiser, mas né, tentando até simplificar, você abriria mais uma aba chamada agora de resultados, né? E aqui sim, via de regra, onde você vai responder a principal pergunta do seu trabalho. Algumas informações que você pode colocar ali dentro de resultados. Por exemplo, em que área que esse estudo foi conduzido? Ah, foi na área da educação, foi na área da biologia, foi na área da medicina, foi da área da geografia. Você, né, às vezes você está fazendo de um tema tão amplo essa revisão que tem várias áreas ali que estão colaborando para essa discussão. Estou analisando determinado conceito. Então, se você quer ir atrás de um conceito, você pode daí copiar e colar esses conceitos que são apresentados por esses diferentes trabalhos aqui dentro. Lógico que isso depois vai te dar um certo trabalho para ler, analisar, ver se tem similaridades ali dentro, porque antes o que era estatística descritiva, resumindo essas informações para a gente, aqui a gente vai ter um trabalho de ler, de interpretar e chegar numa conclusão, né? Posso ter as limitações desses trabalhos, que justamente também vão me dar indicativos de algumas lacunas científicas que eu posso apontar no final da minha revisão. Olha, as principais lacunas da área são essas. Muitas pessoas podem colocar aqui também como resultado referenciais teóricos. Quais são os principais referenciais utilizados para investigar determinado assunto? Então, aqui essa parte exata dos resultados é a mais ampla e a que apresenta maiores possibilidades, porque o que você vai tabular aqui depende exatamente da sua pergunta de pesquisa. Ah, eu quero saber qual é o conceito de X. Então, conceito aqui é a sua principal coluna, né, de tabulação. Ah, eu quero saber qual área mais investiga tal assunto, tá aqui. Ah, eu quero saber qual é o referencial teórico mais utilizado para determinado debate. Então, teria mais uma coluna. Então, quantas colunas você vai colocar aqui, né? E quais informações você vai coletar, vai depender muito dos objetivos. Agora, então fui lá, coletei tudo, né? Já analisei, escrevi meus resultados, então o que era mais de informações bibliográficas e métodos apresentei pela própria estatística descritiva, ali em frequência, o que são dos conceitos, né, discussões mais chaves, centrais no meu trabalho, fiz de uma forma argumentativa. E aí, depois que eu já escrevi essa parte dos resultados, eu vou voltar para escrever o meu método, descrever, né, como que eu fiz essa coleta e análise de dados. Aqui vale chamar atenção para um ponto, gente. Vou até trazer um exemplo que eu considero, né, um bom exemplo para a gente seguir, ter em mente.
o que você pode fazer que te ajuda muito a apresentar esse seu método? Você colocar as informações, todas as informações que você coletou lendo os artigos científicos. Então, basicamente, tudo que você tabulou no seu Excel vai ter dentro dessa tabela, lá no seu método. Então, por exemplo, informações bibliográficas, nome do artigo, a revista, o ano, volume, tudo aqui. Informações dos autores, as suas instituições. Então, você coloca a categoria e uma breve descrição do que você coletou ali dentro. Aqui, ó, é o principal referencial teórico utilizado. Então, tá a breve descrição do que representa essa informação. Então, essa é uma boa estratégia para quê? Para que outras pessoas consigam entender o passo a passo de como você fez a sua revisão e até possivelmente realizar trabalhos similares. Coloquei a categoria, primeira coluna, fiz uma breve descrição na segunda coluna. Terceira coluna, que é bastante interessante, eu acho. Explicar para o seu leitor ou leitora como que você fez essa coleta de dados. E basicamente tem duas formas, direta e indireta. O que seria uma coleta direta, que é mais simples? Basicamente, eu vou copiar do artigo e colar para dentro da minha planilha. Então, exatamente as palavras que estão lá, exatamente como o autor, a autora colocou, vai entrar na minha planilha. Isso que é uma coleta direta. E o que seria, então, né, por exemplo, título do artigo, revista, ano, a amostra, quantidade, se é homem, se é mulher. Bom, todas essas informações mais das informações bibliográficas e métodos, via de regra, são coletas diretas. Agora, por exemplo, se você vai fazer a análise de um conceito ou de um debate sobre um determinado tema, se você quer ver qual é a discussão que está sendo feita lá dentro, muito provavelmente aí você vai fazer uma interpretação. Você não vai pegar, né? Tem artigos, o trabalho inteiro de 40 páginas vai ser exatamente a análise de um tema. Não tem como você copiar tudo aquilo e colocar dentro de uma planilha do Excel. Então, o que você vai fazer? Você vai ler o trabalho como um todo. Você, né, como pesquisador ou pesquisadora, vai falar, bom, a ideia central é essa, vai lá e anota. Então, agora já não é mais um copia e cola, agora teve um trabalho seu de ler aquele documento, interpretar e resumir. Então, tudo que não for copia e cola, que tiver uma interpretação sua, uma análise sua por trás para resumir e colocar dentro dessa tabela, você coloca como uma coleta indireta ou como uma interpretação. Gente, lógico, né, que tem diversas formas de se fazer isso. Essa é uma das formas aí que eu já usei, vejo também os artigos utilizando, que eu acho que pode auxiliar principalmente quem está começando, fazendo aí as suas primeiras análises e revisões de escopos no seu trabalho, certo? Bom, se você gostou, se você acha que esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo. Se você quiser continuar acompanhando nossas publicações semanais, aproveite e se inscreve no nosso canal. E meu muito obrigada. Até a próxima.